Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é com grande prazer que nós estamos recebendo nessa Casa Legislativa mais uma etapa dessa caminhada que nós viemos fazendo aí, através desse movimento parlamentar sul-mineiro de proteção aos animais. Primeiramente, agradecer a Deus e desejar a todos vocês que sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Eu gostaria de convidar as autoridades presentes para a gente poder compor a mesa. Gostaria de convidar aqui, do meu lado direito, o vereador da cidade de Pouso Alegre, o Hélio, que é o coordenador, chefe aí do nosso movimento. Por favor, seja muito bem-vindo. Gostaria de convidar também, do meu lado esquerdo, o vereador da cidade de Varginha, vereador Carlos Costa. Seja muito bem-vindo. Gostaria de convidar agora, representando aqui a nossa Casa Legislativa também, vereador Marcos Tadeu Nicioli. Dando sequência, gostaria de convidar nesse momento o vereador dessa Casa Legislativa, Márcio Mariano de Godoy. Gostaria de convidar também o vereador Valdecir Pereira, por favor. Gostaria de convidar também o vereador representando a cidade de Córrego do Bom Jesus, vereador Carlos Henrique, por favor. Gostaria de convidar também ele, representante do Executivo, e já agradecendo pela presença, senhor vice-prefeito Luiz Carlos Crivellaro. Gostaria também de agradecer a cada um de vocês. Queria também pedir desculpa se houver alguma falha da gente, né? A gente está começando nessa empreitada. É a primeira vez que eu estou presidindo uma audiência pública. Garanto que vou fazer o máximo de mim aqui para a gente. Eu gostaria de agradecer também a presença das ONGs, né? Estou recebendo aqui o pessoal. Queria agradecer a presença aí, o Vicente, da cidade de São Paulo, né, da ONG Cão Sem Dono, diretor. Muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer a Bruna, a todo o pessoal aí, o pessoal do nosso jurídico da casa, os funcionários da casa. Gostaria de agradecer a presença do pessoal da imprensa, nosso amigo Luciano Manelão também prestigiando, a assessoria do meu querido Hélio aqui nessa empreitada, e eu declaro, nesse momento, aberto a audiência pública. Também um agradecimento aqui ao nosso grande amigo lá da cidade de Varginha, Dilermando Silva, presidente do Conselho, assessoria aí do vereador Carlos Costa, também muito obrigado pela presença. Eu gostaria de dar início a essa audiência pública, demonstrar aqui a minha grata satisfação de ter sido nomeado por essa Casa Legislativa para fazer parte desse movimento sul-mineiro aí, parlamentar em defesa dos animais. Nós temos caminhado aí por todo esse sul de Minas,
Estivemos aí nas cidades de Alfenas, Varginha, Pouso Alegre, como eu sempre venho fazendo o nosso discurso aí por onde a gente passa, que a gente está empenhado. A gente entrou nessa causa, todas as cidades desse Brasil têm os seus problemas com os animais, e deixar bem claro que aqui nós estamos unindo força, e que nós estamos caminhando. Nós estamos somando a cada dia, são pessoas que vêm aderindo ao movimento, parlamentares. Eu estive com o vereador da cidade de Monte Sião, vereador Delane, que demonstrou a grata satisfação de se embrenhar nessa empreitada com a gente. E principalmente ele será uma pessoa, um membro muito útil, porque já que ele é um veterinário. Então nós estamos recrutando, nós estamos caminhando, nós estamos buscando apoio em todos os executivos desse sul de Minas. Então, como eu estava falando ali com o Alexandre, nós estamos buscando resolver problemas não só de Jacutinga, não só de Alfenas, não só de Varginha, mas sim de todas as cidades que precisarem do nosso apoio. Nós vamos estar presentes. Ande o quanto precisar andar, caminhe o tanto que precisar caminhar. Então, essas são as minhas primeiras considerações, e agradecer novamente o apoio aí do vice-prefeito, do prefeito municipal Noé Francisco Rodrigues, que não pôde estar presente por força maior. Veio o vice-prefeito demonstrando a intenção também de nos apoiar, de apoiar o nosso movimento, de vestir a camisa e brigar por essa causa nobre que são os animais. No decorrer dessa audiência, a gente vai abordar vários temas. Nós vamos ter aí, daqui a pouco, a palavra, a tribuna será aberta, né? Todo mundo que quiser se manifestar. A gente está aqui para aceitar críticas, sugestões, né? Estamos aqui para acolher através de parlamentares, através de veterinários, através da população, para que a gente dê as mãos e enfrente esse problema unidos. Aí eu tenho certeza que a gente vai ganhar força. Eu gostaria desse momento de passar, então, a segunda parte dessa audiência, onde nós teremos aí as considerações dos vereadores, das autoridades aqui presentes. Eu gostaria de começar com o Hélio, que é o pioneiro que começou com essa ideia. Primeiramente, parabenizar. Seja muito bem-vindo à nossa cidade e boa tarde. Boa tarde, vereador Carlos Laudares, nosso amigo, companheiro, membro do Movimento Parlamentar Mineiro de Proteção Animal. O vereador Marcos Tadeu, aqui da cidade de Jacutinga, o vereador Márcio Mariano, nosso amigo Carlos Henrique, que também é membro do movimento, Carlos Costa, que tem feito um excelente trabalho na cidade de Varginha, enfrentando dificuldades lá, e também é membro do Movimento Parlamentar de Proteção Animal. Mas hoje quero dar um abraço aqui também especial e saudar o vice-prefeito Luiz Carlos, que está aqui, que é meu companheiro de partido e que, inclusive, está abraçando essa causa também com relação à proteção aos animais. Quando o vereador Carlos Laudares fala aqui que nós fomos os pioneiros, na verdade, não é bem assim. Nós temos uma carência de legisladores voltados para a proteção animal no estado de Minas Gerais. E nós já podemos ver que a gente está bem próximo de São Paulo, e todos que estão aqui, os protetores, a quem eu saúdo aqui em nome da Bruna, que faz um excelente trabalho aqui na cidade de Jacutinga, em nome do Alexandre, meu amigo de muito tempo, né, Alexandre? Quando já morava lá em Pouso Alegre, a gente já tinha amizade na adolescência. E nós, os protetores, conhecemos nomes da política no estado de São Paulo e não conhecemos nomes em Minas Gerais. A gente conhece Feliciano Filho, a gente conhece o Trípoli, pelo excelente trabalho que eles fazem no município, né, tanto no município de São Paulo quanto no estado de São Paulo, através de
programas de proteção animal e de leis de proteção animal. A importância disso, por exemplo, é na cidade de São Paulo hoje, a criação do 2º Hospital Público Veterinário, coisa que nós não conseguimos ter essa referência no estado de Minas Gerais. E também as leis muito importantes de autoria do Feliciano Filho, que é a lei, né, que proibiu o sacrifício de animais sadios em todo o estado de São Paulo, obrigando assim os municípios a implantarem um programa de castração, de conscientização, de controle populacional de cães e gatos. Então é pensando nisso e é pensando nessa carência dos protetores com relação aos legisladores de proteção animal, que lá no município de Pouso Alegre nós resolvemos, ao invés de ficar batendo na política, ao invés de ficar cobrando dos políticos a situação de bem-estar animal, por que não colocar um de nós dentro da Câmara Municipal? E foi assim que a Sociedade Protetora dos Animais lá em Pouso Alegre resolveu, depois de pedir, depois de cobrar, e nunca sermos ouvidos pelo prefeito e pelos vereadores, aí coloquei o meu nome para apreciação. Nós que já temos um trabalho de associação e de voluntariado de mais de 20 anos lá no município de Pouso Alegre, e nós, como hoje nós temos um protetor vereador, né, que é diferente de você ter um vereador, né, na verdade é um vereador que é protetor já há muito tempo, e hoje às vezes nós temos muitos políticos aí que entram na causa simplesmente pensando na questão eleitoral, em período pré-eleitoral. Então isso que vocês têm que prestar atenção. Então, nós, no município de Pouso Alegre, conseguimos avanços importantes com a criação do Centro de Bem-Estar Animal, onde hoje estão sendo realizadas lá de 12 a 15 castrações diárias de animais de rua e também de animais de famílias que não podem pagar uma castração. Lá no município de Pouso Alegre, nós temos também conscientização nas escolas através do diretor do Centro de Bem-Estar Animal, e nós temos as feiras de adoção, que é feita com parceria da Prefeitura Municipal e dos protetores. Então, eu vejo isso, a importância de todo esse projeto, de toda essa união de protetores mais os legisladores, que a gente conseguiu vencer algumas lutas lá no município de Pouso Alegre. Nós temos também um projeto lá que, na verdade, eu digo que é a menina dos olhos de todo o meu mandato e a carência de todos os protetores. Hoje, no município de Pouso Alegre, nós temos lá, vereador Márcio, um veterinário plantonista. O poder público de Pouso Alegre, ele paga o salário para um veterinário cobrir plantão. Inclusive ontem teve um envenenamento, ontem era umas 8h30 da noite, e o veterinário plantonista foi lá e socorreu o animal, e hoje ele está bem, está lá no Centro de Bem-Estar Animal. Então, nós protetores sempre temos que tirar do bolso com relação a isso. E hoje em Pouso Alegre a realidade é outra. Então é essa a proposta, e por isso foi criado o movimento mineiro, o movimento parlamentar mineiro de proteção animal. Essa ideia de agrupar vereadores de várias câmaras municipais para que estejam engajados nessa luta, para que possamos juntos discutirmos ideias que foram implantadas já em Pouso Alegre e que não tem em Pouso Alegre, mas que talvez a gente possa copiar lá de Varginha. No município de Alfenas temos um vereador do movimento que já conseguiu levar à discussão a criação do Conselho Municipal de Proteção Animal, que também é uma ideia do movimento. Então, a ideia é essa, agrupar esses vereadores, e a porta do movimento parlamentar continua aberta para que novos vereadores possam estar juntos e que nunca mais vocês, protetores dos animais, fiquem desamparados com relação a isso. Porque eu tenho certeza que antes do movimento sempre foram procurados, vocês com certeza já procuraram outros vereadores e não tiveram resposta.
e não tiveram amparo. Então é tudo isso que o movimento quer dar a vocês hoje. O amparo político, para fazer essa ponte entre os protetores e o prefeito municipal, que na verdade é quem tem a caneta e quem pode ajudar vocês implantando castração gratuita, implantando, quem sabe, até uma clínica veterinária aqui, para que vocês não possam mais estar tirando do bolso de vocês. E também, muito importante, Carlos, é a criação de um Conselho Municipal de Proteção Animal para dar amparo para a Associação de Proteção Animal conseguir resolver esses problemas com transferência de recurso público para a associação. Agora, vale lembrar que nenhuma associação consegue sobreviver com pouco, pois o serviço é muito, temos castrações, tem recolhas, tem atropelamentos e tem os animais que têm que estar abrigados em canis. A tendência é acabar com os canis, mas enquanto existirem os animais dos canis, aí tem gastos com ração e tudo mais. Eu estou tocando nesse assunto porque a associação aqui até teve uma proposta do governo municipal de receber um pouquinho para cuidar, para ficar responsável pelos animais. Eu acho que não é bem assim, eu acho que tem que ter um estudo técnico, tem que fazer um levantamento, para depois, através do Conselho Municipal de Proteção Animal, e através do vereador protetor, ou de qualquer outro vereador que esteja engajado na luta, possa transferir o recurso necessário para essa associação. Então, acho que eu já fui até muito longo aqui, e eu queria só desejar um boa noite e agradecer muito pelo convite e pela discussão nessa casa, que eu tenho certeza que deve ter sido a primeira discussão nessa Casa de Leis aqui de proteção animal. Então, parabéns, Carlos, e muito obrigado por você estar fazendo parte do movimento parlamentar de proteção animal. Obrigado, Hélio. O Hélio, para quem não sabe, é o nosso coordenador geral, né, desse movimento. Então, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Você nos traz sabedoria, você nos traz conhecimento nessa questão. Na sequência, eu gostaria de passar a palavra para a sua consideração ao senhor vice-prefeito municipal Luiz Carlos Crivellaro. Em seguida, nós daremos início à palavra franca e, na volta, os vereadores e os componentes do movimento estarão respondendo as perguntas das pessoas. Fique à vontade. Seja bem-vindo. Quero inicialmente cumprimentar o vereador Carlos Laudares, presidente dessa audiência pública, e na sua pessoa cumprimentar os demais vereadores dessa casa. Quero, na pessoa do meu amigo Hélio Davan, vereador Hélio Davan, saudá-lo, agradecê-lo pela sua presença aqui e cumprimentar também os demais vereadores que hoje nos honram com as suas visitas. E cumprimentar também todas as pessoas aqui presentes nesse plenário, as ONGs que trabalham em defesa dos animais. Saudar de um modo especial a Bruna, que tem feito um grande trabalho aqui em nossa cidade em defesa dos animais. O prefeito Noé não pôde estar aqui presente e pediu que eu viesse aqui representá-lo e, ao mesmo tempo, pedir desculpa pela sua impossibilidade de estar aqui presente. Mas a nossa prefeitura tem procurado dar apoio a esse trabalho de defesa dos animais. Primeiramente, quero parabenizar também o Carlinhos, por essa iniciativa de trazer para Jacutinga essa audiência sobre esse tema tão importante atualmente hoje. Então, parabéns, Carlinhos, pela sua iniciativa e parabéns também por você estar representando Jacutinga nessa frente parlamentar de defesa dos animais. Então, parabéns pelo trabalho e desejo que essa reunião hoje que seja um sucesso. A Prefeitura tem procurado, de alguma maneira, já ajudar nessa questão dos animais. Desde o início da nossa administração, nós temos feito um trabalho de castração de animais. Já foram feitas mais de 300 castrações entre gatas e cadelas. E nós temos aí também, nós disponibilizamos um funcionário
para participar desse trabalho, para que faça todo o cadastramento desse serviço que está sendo feito. E o prefeito Noé tem um compromisso também com a ONG de proteção de animais aqui de nossa cidade. Assim que a ONG estiver legalizada, a prefeitura vai repassar um valor mensalmente e também vai disponibilizar um servidor para estar trabalhando nesse projeto. Então, desejo a todos vocês uma boa reunião e que nós possamos tirar muitos frutos dessa audiência pública. E, de minha parte, Carlinhos, a ONG de Defesa dos Animais, pode contar com a minha participação e, com certeza, também com a participação, com o empenho do prefeito Noé nessa causa tão justa. Então, uma boa noite a todos e uma boa audiência. Muito obrigado, vice-prefeito Luiz Carlos Crivellaro. Nós que aqui ficamos contentes e gratos com a presença do Poder Executivo também fazendo parte dessa nossa luta. Nesse momento, passando à frente aí a nossa audiência, eu gostaria de deixar a palavra franca a todas as pessoas aqui no plenário, as ONGs, a população. A partir deste momento, a palavra fica franca. São 5 minutos para cada um poder explanar suas ideias e que a pessoa faça um sinal, se levante, pode vir até a tribuna, se identifique, né? E logo após essa parte da nossa audiência, onde nós vamos ouvir as críticas, sugestões, explanações das pessoas, os vereadores, o vice-prefeito, o nosso coordenador, a gente estará respondendo às perguntas e às explanações que foram feitas. Declaro aberta, então, a palavra franca. Boa noite, vereador Carlos Laudares, que é o presidente dessa audiência pública. Para os de fora, primeiro vou apresentar, depois passo a cumprimentá-los. Meu nome é Luciano de Melo Ferreira, sou de Jacutinga. Atualmente estou como subsecretário de Obras Públicas no município. E também, na medida do possível, tento colaborar e ajudar a Bruna e os demais integrantes do movimento. Cumprimento, em nome do vereador Carlos Laudares, presidente dessa audiência pública, os vereadores Tadeu e Márcio, que estão aqui presentes. Quero cumprimentar o vereador Hélio Davan, que eu já tive a oportunidade de conversar, numa outra oportunidade. Em seu nome, senhor Hélio, cumprimentar as demais autoridades presentes aqui, oriundos de outros municípios. Cumprimentar o nosso vice-prefeito Luiz Carlos Crivellaro, que vem representar o Poder Executivo nessa audiência pública. Importante salientar a sua presença, senhor Crivellaro, por estar aqui, quer dizer, se o prefeito não veio, coube ao senhor representá-lo. Primeira coisa, eu gostaria de dizer o seguinte: existe uma ONG que a gente sabe em Jacutinga, e eu estou muito triste de não ver o presidente e pessoas que querem tanto estar na ONG presentes numa audiência pública. Me causa muita estranheza isso. E venha ao de encontro, me desculpe a sinceridade, ao que o vereador Hélio falou, em suas palavras, de o que é defender, né? Para aparecer ou para realmente defender? Ter esse interesse em defender os animais. Eu não tenho 500 cachorros e 50 gatos em casa, mas eu tenho meu cachorro, tenho meus gatos, embora já mataram muitos dos meus gatos, sobrou só um agora, só uma, mas envenenamento insiste. Então eu acho muito triste não ver o atual presidente e sua equipe aqui. Me parece que a Monique faz parte da atual. Alguém mais que está aqui faz parte da atual ONG, da diretoria da ONG de Jacutinga? Bom, a audiência é pública, eu acho que eles teriam que estar aqui. A primeira responsabilidade seria da parte deles, né? Então aí a gente já viu uma irresponsabilidade nessa ONG. Me perdoe, mas é a sinceridade, nós estamos aqui exatamente para poder falar. Senão não precisaria estarmos aqui. Segunda coisa que eu queria dizer. Ano passado, vereador Hélio, juntamente com um companheiro que infelizmente foi para o céu, o Isaac Alberti, assim que começaram a matar os animais, aí que a gente estava com Coronel Renó, eu morava nesse bairro Coronel Renó, muito envenenamento,
E eu e esse amigo, o Isaac Alberto, nós conseguimos uma audiência exclusiva com o senhor juiz da nossa comarca, uma audiência que nós pedimos sigilo, que nem o escrivão dele participou, a escrivã, porque envolvia muitos interesses nessa nossa solicitação, e o Zé Alex, que também é o coordenador da Vigilância Sanitária, nos apoiou imensamente, e nós pedimos a ele, ao senhor juiz, que expedisse o mandato de busca e apreensão em vários estabelecimentos comerciais do município. Doa quem doer, o juiz expediu. Juntamente com órgãos do governo do Estado de Minas, Bruna, foi realizada a operação, obtivemos sucesso, né, mão branca sendo comercializado, e aí vem uma série de coisas que não é só gato e cachorro que se defende-se animais, né? E existia, e interessante que assim, todo mundo sabia onde tinha, mas todo mundo fazia vista grossa. Todo mundo falava que lá tinha, todo mundo reclamava, mas ninguém tinha coragem de chegar e pedir uma atitude, exigir uma atitude, né? Sabedores do problema que nós poderíamos ter, eu e o Isaac conseguimos esse mandato. Pessoal, acho que até do IEF, o IMA, o pessoal do IMA de Ouro Fino deu suporte, né? O delegado da Polícia Civil de Altinga coordenou a operação, não sei se o senhor chegou a ter essa informação à época, mas tivemos muito sucesso, os estabelecimentos foram multados, enfim. Eu acho que isso, se não ocorrer na comarca dos senhores, seria uma coisa a se pensar, porque certamente os senhores têm noção, né, dos estabelecimentos que vendem clandestinamente o tal do chumbinho e o tal da mão branca. Porque muito mais do que matar, o sofrimento dos animais é muito triste, né? A tortura que é ver aqueles animais morrendo, você não poder fazer nada. O ano passado, no dia do meu aniversário, dia 30 de maio, agora fazer um ano, eu tinha uma gata lá que era mãe da menininhada e resolveram envenená-la. Então, a partir daí, nós tomamos essa providência, que estava muito alastrada no bairro. Parece que deu uma amenizada depois disso, né, Bruna? Deu uma diminuída, né? Pelo menos. Porque mexeu no bolso, as multas foram altas. Então, resolveu. Eu sei que o tempo está acabando. Só para finalizar, presidente, por favor. O senhor vai ter mais um minuto, senhor. Obrigado. Para concluir. Só para finalizar, uma outra questão, como eu falo de animais, nós tivemos um exemplo muito triste em Hortolândia, esse final de semana, com os cavalos, aquela história toda. Eu, particularmente, sempre fui contra a festa do peão, né? Eu acho que está na hora dos municípios, se o Estado e a União não dão esse suporte, está na hora dos municípios começarem a legislar nessa causa. Porque isso é só interesse financeiro. Isso não é para mostrar que um boi é melhor que o outro, não. É para mostrar que envolve muito dinheiro na organização, com shows, com fogos de artifício, e os animais pagam o pato para encher o bolso de meia dúzia poderosos. Eu acredito que, embora é uma situação difícil, que o próprio presidente nosso da audiência aqui hoje, por exemplo, gosta de festa peão, né? É uma coisa complicada, mas os municípios têm que começar a legislar com relação a isso, né? Eu acho que passou um pouquinho da hora, porque Hortolândia é muito próximo a nós e o estrago foi feito. Não morreu nenhum ser humano, embora sejam feridos, mas animais morreram muitos. E vai ficar por isso mesmo. Muito obrigado, boa noite. Dando sequência, a palavra continua aberta e franca. A tribuna, por favor. Boa noite a todas as autoridades. Não vou conseguir falar o nome de todos. Eu gostaria de falar porque eu faço parte da ONG, como eles mesmos falaram. Por favor, você poderia se identificar? Não, se identificar, por favor. Meu nome é Monique Leite de Mello, sou educadora física, trabalho na escola pública e também trabalho como personal na área de saúde. Eu faço parte da ONG. Conversei com a Bruna, porque eu também amo os animais, tenho 4 na minha casa. A ONG existe, mas eu não sabia que existia ainda, porque foi uma reunião que teve e chamaram várias pessoas que amam os animais para fazer parte. Aí falaram que seria feita a ONG, nós demos dinheiro para documentos, eu não sei para que foi feito, só que passou a não ter mais reuniões, nada era solucionado. Muitas pessoas estavam participando, eu acho que por cargo e para ter remuneração nos cargos, e eu não aceitei várias coisas, e eu parei de ir.
Só que eu não sabia que a ONG, até falei com a Bruna esses dias, não sabia que a ONG existia realmente, porque nunca mais me chamaram para nada, não participei de mais nada. Em relação também à ONG, se existe, nunca vi trabalho nenhum feito, faço parte dela, mas eu sou uma pessoa realista e responsável. Eu nem sabia que eu fazia parte em si, achei que era uma coisa fora, não era uma coisa, como é que eu posso dizer, oficial. Então, não tem mesmo trabalho nenhum feito através dessa ONG, que eu saiba de recurso também nenhum. Eu converso muito com a Bruna pelos animais que a gente vê sofrendo, gente batendo, animal machucado. Para mim, a ONG, ela que estava à frente, não existia mesmo a antiga. Para falar de todo o coração e de verdade mesmo, eu acho que teria que ser feita outra, com pessoas que amam realmente os animais, que estejam lutando à frente da causa, como qualquer pessoa lutaria por um filho, animal é a mesma coisa. Aí o meu ponto de vista como cidadã jacutinguense, eu acho que achei muito legal que o senhor falou sobre ter um veterinário plantonista, que é o que falta muito na nossa cidade, porque eu vejo o veterinário como médico. Ele cuida da saúde dos animais como o médico cuida da nossa saúde. E tem que ter plantonista, ou seja, não é porque está numa festa e não pode atender, é o que acontece, eu falo com a Bruna, a gente liga, ninguém atende. Então, eu acho que teria que ter, é muito importante. Acho também que teria que ter um lugar para estar com esses animais de rua que sofrem. Tem gente bêbada, eu já vi batendo, eu já briguei com um homem enorme no lago, porque estava batendo no cachorro, e eu falei que ia chamar a polícia, né? Aí, então, mas assim, tive que discutir, porque eu não aceito, gente. Criança, idoso, eu acho que tem que conversar e resolver com quem consegue. Eu acho legal também a clínica, eu não sei, poderia começar... Eu acho hoje fundamental um veterinário de plantão e um lugar para colocar esses cachorros, porque já está sendo feita a castração. Porque se castrar todos os animais de jacutingas, eu acho que vai diminuir esse tanto de animais, porque as pessoas não têm responsabilidade. Eu vejo mesmo várias pessoas compram animais, aí acham que o animal vai ficar bonitinho, pequenininho. Ele cresce, depois que cresce eles não querem. Aí a gente vê vários labradores na rua, jogado aí, e é muito triste isso, porque eu acho que a gente tem cachorro como se fosse um filho, né, gente? É uma vida, né? Então, eu me coloco diante da ONG, que eu não sabia, mas é oficial, né? Eu peço que tenha, não sei se tem que ter eleição, teria que ter outra para colocar. Realmente, não é puxando o saco da Bruna, não, mas é um trabalho, ela é responsável. Eu ligo para ela, a hora que for, ela vai lá, ela vê o animal. Teve uma gatinha que nós socorremos, mas infelizmente faleceu. E eu também estou a dispor, gente. O que precisar, eu estou aqui. E muito obrigada pela atenção. A palavra continua aberta, franca. Senhor Dilermando. Senhor Dilermando, o senhor tem 5 minutos, mais um, caso haja, para concluir. Boa noite a todos. Na pessoa do Carlos e do Hélio e do vice-prefeito aqui presente, cumprimento aos demais aqui presentes. Eu me chamo Dilermando, sou presidente do Conselho de Varginha e lido na proteção dos animais desde o ano 2000, que eu integro junto às associações todo o trabalho de Varginha, tá? Com questão à proteção dos animais. Bom, primeiramente, eu quero agradecer, viu, Hélio, o Carlos aqui, porque essa semana, desde semana passada, olha, o que ele fez lá, fez a rádio dele praticamente de canil. 33 animais ele recolheu, inclusive uma cachorra que já estava com o cachorrinho morto dentro da barriga. Essa cachorra foi maltratada e ele recolheu, ligaram para ele diversas vezes, ligaram para mim para falar com ele, para ir lá buscar o cachorro, e ele foi lá, buscou o cachorro.
essa cachorra, levou ao veterinário, pagou a cirurgia para tirar aqueles animais de lá, e essa cachorra está recuperada lá na rádio. E foram os outros cachorrinhos que ele recolheu numa caixa de papelão. Só ontem, se não me engano, foram 5 cachorros doados, né, Carlos? Ele anunciou, porque primeiramente ele leva os cachorros ao veterinário, dá vacina, cuida dos cachorros e tudo, e depois faz a doação. Ontem fez fila lá. Pessoas buscando cachorro, cada cachorrinho um mais bonito do que o outro. Tudo cuidadinho. E ele ainda tem lá, tem uma cachorra que tem 11 anos, que está lá na rádio. 11 anos. Essa é a mascote da rádio. E olha, ainda tem bastante cachorro lá ainda para ser doado. Tá? Parabéns, Carlos, pelo seu trabalho lá em Varginha, que você vem fazendo antes de começar essa campanha na nossa cidade e em outra cidade. Ele já recolhia esses cachorros. Pensa bem que essa cachorra está lá há 11 anos, que ele recolheu, da rua. Tá? Teve um dia que o carro matou um cachorro lá em frente da rádio e ele chorou. Tá? Bom, fiquei triste essa semana também, porque em Alfenas, nós tivemos audiência pública em Alfenas. E semana passada, eu assistindo televisão, a reportagem do maltrato de um cavalo. Que a gente não protege, não é só os cachorros, não. É gato, cachorro, cavalo, todos os animais. O homem colocou numa carroça madeira, em torno mais ou menos de 3.000 quilos, e batendo neste cavalo para ele levar essa madeira até outro local. Este cavalo desmaiou. Foi filmado. E a população foi lá para socorrer o cavalo e o homem enfrentou a população ainda. A polícia foi chamada, ele enfrentou a polícia. E sabe o que aconteceu? O cavalo, eles tiraram lá, colocou mais alguma madeira, o cavalo saiu. Levantaram o cavalo e foi levando a madeira. Isso é um absurdo. Deveria ter recolhido este animal, que ele estava maltratado, e colocado este senhor na cadeia. É na cadeia. Não. Deixou a polícia, a própria polícia deixou ele sair com a carroça com um pouco da madeira que lá ia levando, levar até o local e depois voltar a buscar o resto. Pensa bem aonde está o pensamento do ser humano. E outra, nós tivemos uma audiência lá, é uma pena que o Antônio Carlos, vereador de lá de Alfenas, que fez lá a audiência pública, não esteja presente aqui hoje. Eu achei um absurdo. Então eu pergunto, aonde está o nosso trabalho? Nós trabalhando e tem a própria polícia atrapalhando o trabalho nosso aí. Lá em Varginha, o Carlos Costa foi lá no canil, a hora que ele chegou na cerca, porque o canil lá, quando vai uma autoridade, ele é todo limpinho e aberto. Saiu no outro dia trancado. O Carlos foi lá, olhar os cachorros, inclusive pegar alguns cachorros para ser doado. Chamaram a guarda municipal para ele, em dentro de 10 minutos a guarda estava lá, para retirar ele lá do local, não deixar ele entrar. Pensa bem a mentalidade que dessas pessoas se diz cidadãos. O senhor tem mais um minuto para concluir. Eu queria saber aqui, Carlos, nós estivemos comentando aqui na antessala com questão a ONG daqui de Jacutinga. Você me disse, que eu fiz até pergunta, que ela tem toda a diretoria formada. Agora, por que ela não está funcionando? Qual é a legalidade, a ilegalidade? Quais atuações estão tomando dessa ONG aqui para ajudar na proteção dos animais daqui? Então eu queria que você me respondesse qual é essa ilegalidade que ela está, qual atitude está tomando a Câmara Municipal ou o Poder Público e também o Poder Judiciário com questão a essa ONG aqui. Porque a nossa lá, o prefeito está impedindo dela trabalhar. E nós vamos lutar
contra o prefeito para que ela possa atuar. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde. Obrigado a você. Só dar uma pincelada. Essa questão da ONG, ela foi até levantada por mim, eu tive falando com a Bruna, né, Bruna? Inclusive, nós procuramos até o Poder Público, já conseguimos uma primeira vitória, né? Então, daqui a pouco, a Bruna vai estar aí explanando também as suas ideias, suas considerações, e ela pode dar mais detalhes sobre essa questão da ONG. Eu continuo deixando a palavra franca, as pessoas podem vir até a tribuna, se identificar. Você tem 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades. Então, primeiro eu vou começar respondendo a pergunta dele, pode ser? Bruna Machado. Meu trabalho aqui em Jacutinga é voluntário. Eu fui chamada pelo presidente atual da ONG para trabalhar. Porém, como foi a Monique que disse, era uma ONG esperando um canil para se trabalhar. Eu acho que essa não é a ideia da ONG. O meu conceito é, enquanto não tem um canil, o que a gente faz? De braço cruzado a gente não pode ficar. A ONG precisa hoje mudar a diretoria. Ela existe desde 2009 e não se teve mais nenhuma eleição. Isso depende que o atual presidente faça toda a documentação necessária e eu tenho uma chapa, sim, montada para concorrer à eleição. Com a ajuda do promotor, o presidente foi chamado e ele vai ter que publicar o edital, de acordo com o que se diz no estatuto, será publicado essa semana, no máximo na outra. Depois de publicado, 15 dias, tem a eleição. Se tiver alguma chapa inscrita, concorre. Se não tiver, assume a chapa que registrou. Porém, sem a gente ter esse suporte, a gente trabalha de forma voluntária, com colaboração na rua. Fora a castração, que a prefeitura tem dado apoio, ela paga as castrações, ela, desde fevereiro, me contratou para organizar, me dando flexibilidade para fazer o trabalho voluntário dentro do meu horário de trabalho. Então, se tiver algum atropelamento, resgate, eu posso sair, sim, dentro do meu horário de trabalho para estar socorrendo. Tá? Nesse tempo, eu peguei em janeiro do ano passado. Eu recolhi, com a ajuda de alguns voluntários que estão aqui, inclusive, 155 animais. Desses 155, 125 eu doei com registro. Eu montei o registro porque, até então, a gente tinha ideia que a gente participaria da ONG. Então, eu fui montando a documentação. Porém, eu não posso assinar por esse CNPJ. Mas os termos de responsabilidades estão todos guardados. Desses 155, 125 foram doados, e o restante estão sobre minha responsabilidade. Onde? Todo mundo pergunta, eu não passo o endereço porque é um lugar pessoal. E se eu passar, eu não dou conta da demanda. Se hoje ninguém me der um saco de ração para ajudar, eu tenho que me virar, nem que seja com o meu dinheiro, para mantê-los. São meus. Porém, desses meus, eu dou quando aparecem interessados. Fazemos feiras de adoção. E esses animais, hoje, são 24 cães e 9 gatos. Eles geram um gasto de R$ 90 a R$ 120 por mês por animal. É isso que eu gasto hoje. Eu tenho alguns padrinhos de alguns, tá? E dessa forma a gente tem trabalhado até que se regularize o CNPJ. Regularizado o CNPJ, o prefeito ele nunca fechou os olhos para a causa, graças a Deus foi o primeiro que olhou para a gente. Então, é por isso que, até hoje, eu permaneço ali do lado. Ele se comprometeu que, assim que o CNPJ tivesse regularizado, tendo ou não o canil, ele repassaria um valor, a princípio, para eu manter esses, até que seja montada uma estrutura. Tá? Mas a ideia, sim, é o centro de bem-estar para animais idosos, filhotes para adoção,
e animais que precisem de tratamento. Os saudáveis a gente vai continuar fazendo como a gente já faz. Castra e devolve para a rua. Tá? Então, o que aparecer de alguma dúvida que vocês tenham em relação a esse trabalho que eu desenvolvo, sabe, sintam-se à vontade. Só peço, não falem as coisas sem saber como funciona. Hoje é dessa forma. A tendência é melhorar assim que o CNPJ estiver regularizado. Caso isso não ocorra, eu sou a primeira a pular fora. E aqui eu queria muito aproveitar e agradecer duas pessoas que eu não conseguiria fazer nada sem elas. Que é a Natália, ela que me ajuda nos resgates todos, e minha mãe, que cuida de todos os animais todos os dias. Medicação, ração e limpeza, que é o mais difícil. Ela entrou nessa comigo e, desse jeito, nós estamos mantendo esse. Eu acho que o número que nós temos, se a gente fizer uma conta básica, multiplicando por 4, as cadelas que eu pego na rua, elas dão uma média de 8 a 14 filhotes. Se a gente multiplicar só por 4, a gente já recolheu da rua 620 animais, porque a gente garante a castração das fêmeas. Então, é um trabalho que precisa muito se fazer, muito mais, mas que eu não entro numa causa para ficar fictícia. Se for para mim ficar assim, eu volto da aula, eu sou professora, eu não preciso disso. O meu sonho é mudança, o meu sonho é que eles tenham uma vida digna, e é para isso que eu luto e vou morrer lutando. Obrigada. Carlinhos. Muito obrigado a Bruna, né, pela sua explanação. Parabéns pelo esforço e contem com a gente no que for preciso. Tenho certeza que você vai caminhar, você vai vencer sim. Esse CNPJ certamente será regularizado, já que essa ONG tem o título de utilidade pública e, com certeza, depois de regularizado, receberá sim uma subvenção da Prefeitura Municipal. Tenho total confiança nisso. A palavra continua franca e aberta. Pela ordem. Palavra, vereador Valdecir Pereira. Primeiramente, gostaria de parabenizar, em nome do Carlinhos, nosso vereador aqui da casa, o Hélio da Van e os demais amigos dos animais que nessa casa se encontram, o vice-prefeito, os demais vereadores. Parabéns pela iniciativa de puxar esse movimento, principalmente aqui na região do sul de Minas, que normalmente ficava esquecido em se tratando desse ponto pelo lado político. Eu quero fazer das palavras da Bruna as minhas. Ela está sendo guerreira nessa batalha. Como ela disse, ela não está sozinha. Eu com a Bruna, às vezes, a gente entra nos trancos e barrancos, né, Bruna? Mas se tratando de animais, a gente tem que estreitar. Vereador, só, desculpa, o senhor tem 5 minutos? Eu estou ciente do tempo. O senhor está falando agora como eu estou ciente. Eu estou ciente do tempo, tá, vereador. Obrigado. Vereador de oposição tem essas lambadas, né? E, continuando o foco, eu com a Bruna, a gente se estreita quando se trata de animais. E, de antemão, queria aumentar os parabéns à sua mãe, que está mostrando ser guerreira aí, que sem ela não teria essa causa, e a Natália e os demais. Mas, como foi dito pelo Hélio no início, hoje essa casa está... A primeira audiência pública em relação aos animais, sim, mas já teve outras reuniões a tratar desse assunto. O fato cães em Jacutinga sempre foi um trampolim político. Nós sabemos disso, nós temos hoje, vamos dizer assim, lideranças que estão junto ao grupo do prefeito, que participaram das ONGs, e temos outros que se afastaram, então sempre usaram o assunto animais como trampolim político. E no início do ano anterior, nós tivemos um caso com a nossa amiga Silvana, todos aqui são conhecedores, ela também é uma defensora dos animais, e hoje, por causa dos animais, por amar os animais, ela está em Borda da Mata, residindo lá. E a Silvana passou em frente à minha casa, gritando, desesperada e chorando, porque ela cuidava de alguns animais num pátio público da prefeitura, que hoje é a Secretaria da Educação, e ali ela ouviu uma determinada pessoa dizendo que ia dar fim nesses animais. Ela passou ali desesperada, eu falei, não, a gente vai procurar o responsável. Na época, o secretário da Saúde deu pouca importância, e aí o secretário da Agricultura abraçou essa causa, marcou algumas reuniões, eu acho que a Eliana,
o Pedro, o Alexandre, tinha mais algumas pessoas junto. Nós fizemos aí umas 5, 6 reuniões, inclusive aqui nesta casa também, convidando toda a população. Vereadores estavam presentes, se não me falha a memória, o Marcos, a Maria Luísa, o Márcio, enfim, vou ser falho se eu faltar com algum vereador, mas eu acredito que a maioria estava presente. E aí, diante disso, a Bruna assumiu a responsabilidade ali cobrando a ONG e está fazendo um bom trabalho. O Val deu uma recuada por ser oposição e às vezes encontrar as portas um pouco fechadas. O interesse dos animais é ímpar, então nós temos que pensar neles. Eu gosto dos animais, tenho um grande respeito pelas pessoas que trabalham por essa causa. É uma causa que eu não consigo, até pela minha responsabilidade aos meus compromissos, de abraçar 100%. Estive falando isso com a Bruna na semana passada, junto com a Natália. É uma caminhada longa para cuidar dos animais. E parabenizo mais uma vez a esse movimento. Quero ressaltar também que, se caso der alguma coisa errado nesse tal CNPJ, porque já houve uma publicação edital na Gazeta do dia 3 de maio e acabou não tendo a eleição. As coisas, quando é feito pelas coxas, às vezes dá problema mesmo. Não teve a eleição por causa de algum erro jurídico dentro do edital e veio de forma ilegítima. Então vai ter uma nova eleição a respeito da ONG, mas se essa ONG não se regularizar, eu quero até deixar isso, Bruna, como orientação para você. Nada impede do município ter 2, 3, 4, 10 ONGs, se preciso for. Registre outra e abrace essa ajuda do prefeito municipal que está dando a sua pessoa junto aos animais. E faça esse trabalho prosseguir. Não é justo mesmo as pessoas terem que, por causa de uma questão de saúde pública, esses animais em rua, ter que ficar tirando o dinheiro do bolso. Ele já disponibiliza o tempo. Seria muito útil o executivo estar forçando e ajudando, até com os veterinários. Crivellaro aqui, até meu amigo pessoal, a gente já foi companheiros políticos, hoje estamos em lados opositores, mas nunca deixamos de ser amigos, como ser humano, como pessoa. Ele conhece bem o meu posicionamento. A minha luta está sendo em tentar ajudar. Às vezes esbarro com alguma burocracia, mas é esse o meu objetivo. Quero dizer que eu estou à disposição deste movimento, estou à disposição das pessoas que ainda não fazem parte da ONG. Até falei para a Bruna, em tempo hábil, Bruna, abrace a ONG a hora que ela estiver com você. Ela tem uma página na rede social, não sei se ela já alterou a respeito da forma que estava sendo publicado, mas ela estava puxando a responsabilidade toda para ela. A prestação de contas chegou nessa casa, eu ainda não avaliei ela, mas o título de utilidade pública já foi votado. A Maria Luísa ficou de me passar a prestação de contas, aí eu vou sentar com a Bruna para a gente entender o que estava acontecendo. E para responsabilizar quem realmente se deve. Então, os vereadores dessa casa não estão de olhos fechados, nós vamos sim atribuir as responsabilidades e as legalidades para quem se deve. De antemão, reforçar o meu boa noite a todos e me pôr à disposição. Muito obrigado. Se o senhor quiser, o senhor tem mais um minuto para concluir. Eu já concluí, vereador. Obrigado. Só explanar que eu fiz a colocação dos 5 minutos, porque senão o cronômetro ali não roda. Obrigado. Viu? Eu que agradeço, vereador. Até não compus o plenário no momento hábil. Depois o senhor vai falar também como vereador. Tenho um vou lhe dar a compromisso palavra daqui a pouquinho e não vou poder ficar até o final. Até minhas desculpas. Muito obrigado. A palavra continua livre. Eu gostaria de... Com a palavra, o vereador Marcos Tadeu Nicioli. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa composta aí, alguns companheiros. Eu quero só dividir isso aqui em 2 partes. Uma mais a nível de colocação. Até o ano passado eu era presidente dessa casa e eu recebi o convite através da sua secretária de Pouso Alegre para que participássemos desse movimento. E eu, como presidente, nomeei a mim mesmo, o Carlos e o presidente atual de hoje, o Daniel. Então nós temos 3 vereadores aqui nomeados que fazem parte dessa frente parlamentar em defesa dos animais. E tivemos lá numa reunião, lá em Pouso Alegre, teve eu com o Alexandre, naquela oportunidade, foi quando nós conhecemos vocês. E a partir daí nós estamos engajados. Segunda parte que eu queria dizer, com referência ao trabalho da ONG, a ONG, de fato, ela prestou conta daquilo que foi feito, até a Bruna que preparou, porque o presidente anterior não pôde preparar. Essa ONG recebeu o título de utilidade pública, portanto, ela está
completamente adequada dentro das necessidades. Se o município quiser fazer um convênio, aí sim fica uma situação que nós aqui como parlamentares podemos e devemos chegar no Executivo, pedir para que seja feito um convênio para ajudar nesse tratamento tão custoso, né, que a ONG tem, e ela pode, porque ela está perante a Câmara, ela está bem. Se tem um problema do CNPJ, são coisas que são fáceis de resolver, não é tão difícil de resolver. E eu acho que uma coisa que foi dita aqui através de vocês, que eu também não sabia, fiquei sabendo, que é essa criação do Conselho Municipal. O Conselho Municipal seria, de fato, também um instrumento muito importante para se envolver. Nós já discutimos aqui 1000 vezes a questão de canil, nós já tivemos aqui um terreno comprado, praticamente acertado, e depois uma pessoa que, inclusive, era vereador aqui na gestão passada, ele envenenou, ele era também corretor de imóveis, ele envenenou os outros corretores de imóveis do lado e, no fim, o rapaz desfez a venda do terreno quando nós pensávamos em ter o nosso canil aqui. E depois se achou por bem que o canil, até mesmo em função dessas reuniões, que nós chegamos à conclusão, através das informações suas, que o canil não era o melhor instrumento para ser adequado, mas sim alguma coisa parecida. Mas eu diria o seguinte, que eu, como vereador, participo. Hoje o Carlos está aí assumindo a nossa parte, ele tem feito, o tempo dele foi dedicado a isso, ótimo. Nós, como vereadores, nós apoiamos aquilo que essa frente parlamentar em defesa dos animais do sul de Minas. Nós vamos fazer a nossa parte junto ao prefeito municipal. Gostaria que a ONG, nesse momento até, embora a Bruna deve ser a nova presidente, com certeza, porque esse movimento dela já está encaminhado, né? Mas aí, Bruna, nós poderíamos marcar uma reunião junto com o prefeito para pedir para que ele fizesse esse convênio. Para fazer esse convênio, ele tem que mandar aqui para essa casa, nós temos que votar, isso não é problema. Tem um trâmite legal um pouco demorado, mas eu acho que nós já podíamos começar já. E pedir para que ele montasse esse conselho municipal. Eu acho que é importante, para que tenha mais força e consiga te ajudar, que eu sei que o seu trabalho é um trabalho árduo, de você e das outras, evidentemente, que também ajudam, eu sei. Eu tenho visto que o trabalho seu é muito grande. Então, eu, como vereador, dessa frente, me coloco à disposição. Tenho certeza que todos os outros vereadores aqui, nós comungamos da mesma ideia, sabemos da necessidade de termos esse grupo forte, unido, e tirarmos, que realmente, para alguns, é um problema muito sério, esses cachorros no meio da rua. Cachorros e gatos, né? Muito, muito difícil. E tem gente que tem essa particularidade, tem isso dentro do coração e faz com muito amor, que é esse pessoal que agarra aí. E acho que nós, já que somos autoridades eleitas pelo povo, nós temos mais que apoiar, e apoiar bem mesmo esse pessoal. Então, da minha parte, fica aqui essa colocação. Estou aqui para o que for preciso, inclusive para esse agendamento dessas reuniões junto ao prefeito. Ok? Se o senhor quiser, o senhor tem mais um minuto. Senhor. Não, muito obrigado, presidente. Eu já me dou por satisfeito. Acho que só agradecer a presença de vocês aqui na nossa cidade. Prazer é nosso. A palavra continua aberta. Mais alguém? Senhor. Vicente, eu estava achando estranho você não falar. Você tá me traindo, Vicente, você não falar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vicente, eu sou diretor de uma ONG em São Paulo, chamada Cão Sem Dono, mas moro na cidade de Pouso Alegre, porque trabalho lá e tenho minha família em Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu primeiro quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, né, porque a gente, infelizmente, não vê isso em outras cidades que a gente tem conhecimento aqui em Minas Gerais. São poucos os políticos que têm se interessado pela causa, e é uma pena. Então, isso aqui, vocês todos estão de parabéns aqui, que estão compondo a mesa, e os que estão aqui presentes, aqui, que são os vereadores da casa. Eu quero só comentar o seguinte.
Com relação à discussão sobre a ONG aqui da cidade, se não tem ninguém presente aqui, o que é muito estranho, nada impede que a Bruna abra uma outra ONG, né, como foi até proposto agora há pouco. Eu acho que isso é perfeitamente normal, acho que dá para fazer. Né, e a questão de canil tem que funcionar apenas como lar provisório, transitório, onde o animal entra, ele é tratado e depois disso ele vai para uma feira de adoção. Porque não existe proteção animal hoje sem apoio da sociedade, sem que a sociedade se envolva como um todo na questão de adoção dos animais. Né? Então, claro, envolve castração, uma série de outras coisas. Mas canil não é solução. A gente tem visto canis por aí, embora a nossa ONG tenha um canil em São Paulo, mas a gente faz feira de adoção todos os dias, para tentar doar os animais que a gente resgata. Então, eu acredito que eu quero parabenizar a Bruna, a gente já conhece o trabalho dela, né, Bruna, tem o nosso apoio também, se precisar de alguma coisa, mas que se der problema de CNPJ, abra uma ONG, é rápido. Né, eu acho que isso não te impede de fazer isso. Com relação à parte de canil, eu quero dizer só que canil não é solução, não vai resolver. Eu e o Hélio, nós temos visitado aí uma série de outras cidades aqui no estado de Minas, e a gente tem acompanhado a dificuldade que as prefeituras têm em manusear os cães. Né, a gente vê os cães sofrendo, porque canil, a maioria das cidades que a gente tem visitado, funciona apenas como um corredor da morte. Os cães entram e não saem mais, porque não há política de doação, enfim, não há todo um trabalho que deve ser feito, e isso realmente é muito triste. Né? Então é isso, eu só queria dizer que canil não é solução, né, construindo aqui que seja apenas algo que funcione como um lar transitório, apenas para tratar os animais e depois doá-los, que a prefeitura aqui, na presença do vice-prefeito, crie campanhas de conscientização para a população, porque a população tem que ter participação ativa nisso. Sem o apoio da sociedade, a gente não consegue nada. Né? E é isso. E parabenizar vocês, parabenizar a Bruna, o trabalho todo, né? e o pessoal do comitê, do Movimento Mineiro, né? De proteção animal. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso tem que crescer mais e mais. Né? Porque hoje em dia os protetores, como em São Paulo, por exemplo, se não fosse a caneta do Feliciano Filho, a proteção animal em São Paulo hoje estaria terrivelmente prejudicada. Né? O Feliciano já conseguiu muitas coisas para nós, né, protetores. Desde a nota fiscal paulista, onde as pessoas podem fazer doação para a ONG através da nota fiscal paulista, como proibição de testes em animais, como também a questão de eutanásia, né, que é uma das lutas do Feliciano, entre outras que ele está batalhando para a gente. Né? Então, o Feliciano é o nosso amigo, é o nosso protetor em São Paulo, grande protetor. Né? E Minas também precisa disso. Né? Aqui em Minas... Aí, ó, acabou de entrar um cachorrinho aqui para escutar aqui a gente conversando. Né? Mas é isso, eu só quero cumprimentar e agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho. E, Bruna, parabéns pelo seu trabalho, a gente conhece você, da sua luta, e o que precisar da gente, estamos à disposição também. Tá bom? Parabéns, Vicente. A palavra continua franca, aberta. Mais alguém do plenário que queira se manifestar? Boa tarde a todos. O senhor tem 5 minutos. Primeiramente, quero agradecer ao Carlos, né, a Câmara de Jacutinga, pelo convite de estar aqui hoje para essa audiência pública. E pelo que a gente tem visto, né, nos depoimentos aqui hoje, Jacutinga não é diferente das outras cidades que a gente tem passado, não. Os problemas sempre são os mesmos, né? E sempre um grupo de pessoas se unem por amor aos animais, e, na verdade, o executivo, que tem a real responsabilidade nisso, em muitos casos se omite, deixando esse problema com as pessoas. Aqui a gente pode notar que existe um certo comprometimento do Poder Executivo, né, em tentar solucionar e ajudar esta ONG
Também queria parabenizar a Bruna, né? Pelo seu trabalho. A gente sentiu no seu depoimento que realmente você se dedica, ama os animais, né? E para presidir ONGs, se não amar os animais, afunda a ONG e afunda tudo junto. Então, o primeiro passo é esse. E também a sociedade, como foi dito aqui, também tem o seu papel fundamental nisso. Porque se nós que estamos aqui não tiver uma união, um entrosamento com as pessoas, o próprio movimento ele não vai fluir como tem que fluir. Por quê? E começa agora, né? Nós estamos perto de eleições. Como disse o Hélio aqui, disse muito bem, do que adianta a gente eleger deputados, senadores que não têm um comprometimento com a causa animal? Então nós vamos ficar sem respaldo lá em cima. Nós precisamos ter um respaldo lá, porque lá que vão fazer leis que vão dar suporte para nós que estamos aqui, para a gente podermos brigar. Leis de punições, que nós não temos uma legislação que tem um real, vamos dizer assim, um peso de uma pessoa maltratar um animal e ser punida severamente como tem que ser. A própria polícia, às vezes, não sei se acontece aqui, se omite num caso de um atropelamento, o poder público. Teve até um caso na minha cidade recentemente, agora até todas as reuniões que eu digo, esse movimento está tendo um efeito muito grande, que pessoas estão acordando pela causa, pessoas estão ficando com medo de maltratar animais. Agora tem um movimento que está olhando isso. Na minha cidade tem pessoas que têm 3, 4 cavalos e soltam para a rua. E a pessoa me ligou, falou, Carlinhos, eu vou fazer o seguinte, que é? Eu vou amarrar o cavalo na porta da prefeitura. Pessoal, eu acho que você não tem coragem. E ela fez, ela pegou o cavalo, levou, amarrou na porta da prefeitura. O que ela está dizendo? Ela está pressionando o executivo para que ele assuma suas responsabilidades nisso. Nós vamos ajudar, mas a responsabilidade é do Poder Executivo. Agradeço mais uma vez o convite. Parabéns mais uma vez para a Bruna, também desculpa, esqueci o nome do senhor. O senhor mesmo que fala. O senhor foi muito franco no que o senhor disse, e a realidade, nós temos que ser francos nas atitudes, falar o que realmente, não, como diz, tampar o sol com a peneira. Parabéns, agradeço mais uma vez o convite da Câmara de Jacutinga, muito obrigado. A palavra continua aberta. Nada mais a declarar sobre palavra aberta, tribuna. Eu gostaria de passar agora ao cumprimento, né? Aqui à minha esquerda, vereador Carlos Costa, da cidade de Varginha. Só antes, eu gostaria de frisar que o vereador Antônio Carlos, da cidade de Alfenas, nosso amigo doutor Batata, ele não está presente, pelo que eu fui informado, está em Brasília, mas o doutor Batata é um grande colaborador, um membro muito atuante desse nosso movimento. Vereador Carlos Costa, a palavra do senhor, na hora do café. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Jacutinga. Bom, gente, primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a receptividade de quem está tendo aqui em Jacutinga, na Estância do Mineral de Jacutinga. Agradecer ao Carlos Laudares, poeta das multidões, foi lá em Varginha, à noite batendo papo, começou a cantar, inventar música, que eu nunca vi coisa igual. Quero agradecer ao Hélio Davan, aliás, dizer que ele tem um maravilhoso gosto, mas a esposa dele tem um péssimo gosto, está com ele. E olha, não brigue com mulher baixa, viu, Monique? Porque você briga com mulher alta, mas baixa não, porque eu vou te falar uma coisa, mulher baixinha é terrível. Quero também agradecer e parabenizar o vereador Marcos, vereador Márcio, que estava aí, também o Valdecir, o senhor vice-prefeito,
senhor Luiz Carlos, nós não tivemos a honra de ter um representante da Prefeitura de Varginha quando fizemos audiência pública lá. Ninguém compareceu, lamentavelmente. Quero dar um abraço também na Luciene, responsável também por grande parte desse sucesso do movimento parlamentar mineiro em proteção animal. Também o vereador Carlos Henrique, de Corre do Bom Jesus, né? Grande companheiro, está aí lutando com a gente. O Luciano de Mello, que é subsecretário de Obras de Jacutinga, parabéns. A Monique, é assim mesmo, Monique, vai para a briga. Bruna, eu não sei nem o que te falar. Eu sei quanto custa manter animal. Eu sei a dificuldade que nós temos. Só para você ter uma ideia do seu trabalho, a Prefeitura de Varginha tem 305 milhões de orçamento anual e mantém 250 animais. Olha o quanto você tem de renda e quanto você mantém. Seu trabalho é fantástico, parabéns. Você merece ser presidente da ONG ou da nova ONG. Bom, vamos lá. Nós tivemos audiência pública, tivemos as audiências lá em Pouso Alegre, de onde nasceu o movimento, tivemos audiência pública na cidade de Varginha, tivemos em Alfenas, o Vicente, Hélio e alguns vereadores, tivemos também lá na cidade de Cambelo, onde nós vimos o verdadeiro corredor da morte que é feito lá. E nós teremos agora, semana que vem, dia 29, em Cambuí, dia 3 de junho, em São Sebastião do Paraíso, que quando em Pouso Alegre comentou sobre uma equipe de Ribeirão Preto, se não me falha a memória, que faz castrações a preços realmente muito baixos e castração sem corte, que a gente vai conhecer dia 3 de junho e poderemos implantar. Nós temos em Varginha uma lei fantástica de proteção animal. Pena que ela não é fiscalizada. Mas a gente conseguiu algumas vitórias. Festa do Peão está totalmente proibida na cidade de Varginha. Os interesses públicos foram, brigaram, aprontaram, não fizeram. Você faz o show, a festa de peão você não faz. Ok? Outra coisa, quando existe alguma cavalgada, os membros da ONG estão juntos. Qualquer esforço maior contra os animais, a gente bloqueia. Bloqueia o animal e leva. Porém, a Prefeitura Municipal não faz a parte dela. Recentemente, conversando com um dos diretores da Guarda Civil Municipal de Varginha, eu recebi a informação que cavalos soltos nas ruas, eles colocavam na viatura, levavam para o matadouro municipal, matavam e davam de alimento para um leão que existe no Parque Zoobotânico. É uma coisa assim terrível. Terrível, terrível. Bom, dos lugares que a gente foi, que a gente pôde analisar o seguinte: quais são os objetivos? O que a gente conseguiu chegar num acordo? Primeiro, chipagem. Com uma legislação adequada, você fazendo a chipagem, você pode dar a responsabilidade ao proprietário do animal em caso de distrato, abandono e etc. Castração, o castramóvel, que a gente não conseguiu ter a participação de ninguém, nem da MESP, nem da Ambasp, nem da Alago, e nenhuma das reuniões que a gente fez. E sem eles não vai se conseguir fazer esse castramóvel. Ontem o vereador Rogério Bueno deu entrada na Câmara Municipal de Varginha, que tem reuniões às segundas e quartas, sobre a implantação do castramóvel, muito interessante, que eu vou mandar depois, feito num ônibus, fantástico. E o preço não é lá tão alto não, nós vamos mandar para o movimento depois. Agora, fundamental o que o Vicente falou, se você não tiver uma feira permanente de adoção de animais, ninguém aguenta. Tem que ter. Gente, se não fosse as doações que a gente faz na Rádio Clube, que hoje está para mudar o nome, né, para a Rádio Canil de Varginha, de vez em quando estou apresentando o programa Varginha em Foco, o noticiário que eu faço, de repente um cachorro sai latindo lá de dentro, que é brincadeira. Mas se a gente não tiver a adoção, não tem jeito. Para mim é fácil, é só anunciar. Anunciar, a gente tira foto, põe na internet. Ontem nós fizemos 5 doações, né, seu Diamato? 5 doações ontem. Mas eu nunca vi na minha vida tanta irresponsabilidade. Gente, está nascendo filhote, a dar com pau, o pessoal põe numa caixa de papelão e joga no meio de estrada, joga no meio de mato, joga em qualquer lugar. Eu fui na Maria José, que tem um canil paralelo ao canil municipal, foi quando a Guarda Civil Municipal foi lá me pegar, e eu só respondi, não levaram, mas eu adotei 3 filhotinhos, estava lá com 8, não vai dar para levar todos, levei 3. São os únicos 3 que estão vivos, e agora foram adotados. Os outros 5 morreram de parvovirose. Quer dizer, não dá, gente. O canil não é a solução.
Ele é o espaço necessário para você tratar. Na Rádio Clube não tem canil. O que eu tenho? Convênio com veterinários e clínicas, que a gente faz um preço mais barato. Mesmo assim, esse mês eu devo ter gasto uns R$ 2.500 entre veterinário e medicamento, que a gente leva, eles tratam, depois a gente dá medicação na rádio. Agora, não adianta querer doar cachorro feio. Cachorro você tem que tratar. Tinha um cachorrinho que apareceu na rádio, o senhor Germando viu lá hoje. Ele estava horrível. Nós mandamos fazer um banho, a tosa e a vacina, V10. Acabou, já tem gente querendo adotar. Por quê? Porque ficou bonito. Tem que cuidar, não tem jeito. Então a feira permanente de adoção tem que ter, mas com animais bem tratados. Outra coisa, é uma irresponsabilidade geral da população em cuidar de animal. Então vai doar, doa vacinado. Doa bem tratado. Doa sem doença. O grande problema que eu estou tendo lá hoje chama-se doença do carrapato. Deus me livre. Você pega 10 cachorros, 9 estão com doença do carrapato. Eu nunca vi um negócio desse. Bom, em Alfenas tem uma lei que eu acho que seria interessante mandar até para os vereadores aqui de Jacutinga, que implanta, lógico, a lei implanta, não existe ainda, a clínica veterinária pública com plantão 24 horas de veterinário. Seria um avanço fantástico. Não dá para a gente chegar no hospital agora, mas uma clínica veterinária seria fantástico. Não tenho nem o que falar. Agora, também não adianta nada você fazer o recolhimento dos animais da rua se você não tem um canil, se você também não tem uma associação, uma ONG e uma clínica para poder cuidar dos animais. Senão vai fazer o corredor da morte que nós vimos em algumas cidades, notadamente Campo Belo. O Hélio esteve lá e presenciou junto com o Vicente, o senhor Dilemã também esteve presente. Então é o seguinte, tem que ser uma ação conjunta. Agora, importante, a gente sabe quanto custa manter o animal, porque eu pago, eu sei quanto fica. Se você não fizer o Conselho Municipal de Proteção Animal, as ONGs não terão verba. A única forma de uma ONG receber verba é mediante a aprovação do Conselho. A primeira coisa, vereador, crie o Conselho Municipal de Proteção Animal aqui em Jacutinga. Com isso na mão, a ONG legalizada, as verbas podem vir. Aí vai se buscar as verbas. Olha, não dá, Bruna. A gente ama animal, mas tem hora que a gente não aguenta. Então é o seguinte, pô, não é fácil. Você diz que tem 35 animais, parece. Você imagina, você dá banho, você dá medicação, você dá ração, você dá vitamina, você tosar, tá, para poder fazer uma adoção responsável. Não é fácil. E outra, muitas vezes, mesmo com uma adoção responsável, você doa esse animal, dali a pouco, a pessoa esse animal vai estar na rua, se não for castrado, está procriando mais uma série de animais. Então, eu acho que a gente tem que começar por partes. Primeiro, a implantação de uma lei municipal. Posso mandar de Varginha para vocês analisarem e adaptarem. Segundo, a criação do Conselho Municipal de Proteção Animal. Terceiro, regularização da ONG e colocar gente que gosta de animal, está mais do que provado que você ama. Não gosta. Tá? Aí se reúne todos os vereadores que são favoráveis ao prefeito, o vice que está aqui, implora de joelhos, faz pressão na porta da prefeitura, chama o subsecretário de obras e faz ele construir essa sala para vocês. Dá um jeito. Tem que ser assim, é fazer ou fazer. Tá? Aí vai ter que arranjar um veterinário também para te ajudar. E depois também implora para você conseguir medicação. A preço pelo menos de custo. Senão você não aguenta também a medicação. Sim. Não, mas você tem antibióticos, você tem uma série de coisas que você tem que dar. Tem. E algumas coisas a gente tem, que a gente recebe de doação, a gente vai guardando conforme vai precisando. E com essa campanha que foi feita pela Prefeitura de castração, quase 300 que foram feitas pela Prefeitura, a gente conseguiu movimentar 120 particulares. Porque em convênio com duas clínicas que fazem preços baixos. Eu entrego o vale e eles têm desconto. Então, na verdade, hoje, na nossa cidade, a gente tem 420 a 450 animais castrados. Perfeito, maravilhoso. Inclusive, fiquei sabendo agora da licitação para ampliação, a castração de mais mil animais, é isso? A informação que foi dada. Gente, isso é maravilhoso.
Você vê, em Varginha as castrações estão suspensas pela prefeitura faz 3 meses. Abriram o canil o dia que foi fazer a audiência pública e já está fechado de novo. Tá? E a eutanásia de animais sadios, que nós estamos denunciando, a APAV, infelizmente a Andréia nem a dona Leda pôde comparecer hoje, a APAV está com processo na justiça contra a prefeitura de Varginha a respeito. Tá? Agora, a gente conseguiu coisas incríveis, no caso eu, né? Consegui o seguinte, a castração lá é R$250, R$300, dependendo do animal. Eu consegui castração com veterinários amigos por R$40, R$50. Tá me ajudando bastante. Uhum. Agora, seria importante, e algum representante da prefeitura, se puder comparecer em São Sebastião do Paraíso, tem uma ONG de São Sebastião do Paraíso, diz que fazia as castrações, uma equipe de Ribeirão Preto, sem corte, apenas perfurando, saiu o animal andando, tá? Lógico que você só tem anestesia local, por R$30, em convênio com a prefeitura. Às vezes é até mais barato, mais em conta do que se fazer uma licitação, mas aí tem que ver o número de animais, porque tem o problema da lei de responsabilidade fiscal, ultrapassando um certo valor, tem que fazer a licitação. Né? Então é o seguinte, prioritariamente, fazer legislação, fazer cumprir, fiscalizar a legislação, acertar esse problema do conselho, acertar a ONG, se não for essa, você pode criar uma outra, tá? A gente conseguiu uma sala adequada, com higiene, etc., para se tratar dos animais doentes, né? Se possível, até a gente fazer o banho, a tosa, além da castração, né? Essa feira permanente de adoção usa os órgãos de imprensa, são veículos sociais, são obrigados a apoiar, tá certo? Usa mesmo. Chega lá e pede descaradamente, eu sou órgão de imprensa, eu sou gerente de rádio, tem que fazer. E se não fizer, bota a boca no mundo que eles fazem. Tá? Esse castramóvel, eu acho que está na hora do movimento parlamentar começar a pressionar, porque nenhuma das associações de municípios compareceu em nenhuma das nossas audiências. Adianta falar e não fazer, não resolve nada. Para uma prefeitura fazer é meio complicado, tá? E essa clínica veterinária pública, se não se puder fazer, de repente Jacutinga não comporta, tá? Fazer uma, porque tem, analisar também que tem outras prioridades da prefeitura. Se a gente começa a defender muitos animais, o pessoal fala, pô, não estão cuidando nem do ser humano, vai cuidar de animal. Então, reunir 2 ou 3 cidades para que, em conjunto, tá? Possam fazer um consórcio e ter uma clínica numa cidade que seja a mais central de todas. E essa clínica fazer um direcionamento de datas para que, olha, tal data vai, fora as emergências tem que ser na hora. Tá? Pois não, Luciano? Não, mas o que nós estamos tentando na AMESP, AMBASP e ALAGO seria esse sistema de consórcio. Agora, não, se houver a possibilidade de fazer o consórcio entre prefeituras, melhor ainda. Porque você pode fazer o consórcio 10 municípios, resolver o problema. E o castramóvel ficaria restrito aos 10 municípios, então muito mais eficaz. Sim. Eu tenho a impressão que um castra... Não, mas você deve tomar frente, vamos embora. Certo. Mas assim, eu cheguei a pesquisar alguma coisa, não é o pessoal, e a manutenção, se dividir lá em 5, 8, 10... Qual valor que você conseguiu levantar para o caça-móvel? Eu vi para 40 mil. Não, sim, mas mais o veículo. No caso, a gente estava levantando ônibus, etc. Aí... Equipamento. Nós levantamos um ônibus seminovo, adaptado, com todas as condições, não chega a 300 mil. Com ônibus adaptado, prontinho para isso, com higienização, com tudo, ar-condicionado, etc. Eu acho que se você dividir... Exatamente. Se você dividir isso para 10 municípios, 30 mil para cada município, pelo amor de Deus, né, gente? É só tirar aí meia dúzia de carro de confiança que dá para comprar. Tá ok? Sim, é o recolhimento. Não adianta você ter e não haver o recolhimento para levar o animal. Mas recolher decentemente, né? Sim, mas aí já é responsabilidade de cada prefeitura. Tá? O centro vai cuidar do tratamento da castração. Podia se fazer até um negócio melhor, não só cuidar da castração, mas também das doenças mais comuns. Tá?
E aí o que acontece? Cada prefeitura tem a responsabilidade de encaminhar os animais nos dias certos, etc., que não foi emergência. Caso seja um atropelamento, aí não tem outro jeito, né? Tem que ser emergencial. E o centro ser um consórcio intermunicipal. Bom, gente, aqui eu tentando colaborar, obrigado por vocês. Desculpe o jeito de eu falar, eu sou assim mesmo. Abro o jogo e rasgo o verbo. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Carlos. Sábias as palavras, sábios os seus conhecimentos, né? Então, a gente vê que o pessoal que está empenhado aí nesse movimento são pessoas capacitadas. Vereador Márcio, gostaria de fazer alguma consideração? Carlinhos, fazer uma consideração. Fique à vontade. Boa noite a todas as autoridades. Boa noite aqui às pessoas presentes. Uma consideração que eu gostaria de fazer, que eu tive numa reunião em Pouso Alegre, no comecinho, ao convite do Hélio da Van, onde teve presente o deputado Felício, né? E a gente teve lá uma ampla explicação sobre as questões dos animais. Aí você sai fortalecido, sai animado para brigar, né? E tentar lutar. E o dia vai passando, parece que aquele combustível ele vai acabando, né? A gente vê umas pessoas tão incentivadas, no caso do Hélio, do Carlos, da Bruna aqui, aí você se anima de novo, vamos dizer assim. Só que a política tem hora, ela traz algumas dificuldades por lado C, por lado B, e a gente participou dessa reunião, aí não pôde dar sequência mais, não fizemos parte do grupo, mas eu gostaria de deixar os parabéns a essas pessoas que realmente se esforçam, dedica, né, de um tempo seu, sem benefício nenhum, doando do seu tempo. Então isso chega a deixar a gente, vamos dizer assim, emocionado, animado, né? Espero que essa animação tome conta de mim por bastante tempo para poder estar ajudando. Nem sabia desse trabalho da Bruna, ou que a prefeitura tivesse fazendo esse serviço bonito que eu tinha. Eu estava desconhecido mesmo, porque eu não tenho participado. Num momento a gente começou a participar, começou o movimento, participo de 3 ou 4 reuniões, e falaram que não queria vereador envolvido no meio, que podia atrapalhar o trabalho, por ser da oposição. Eu acabei já não vindo mais, não participando. Mas parabéns à Bruna, parabéns a você que acho que encaminhou tudo isso aí, se não me engano, faz mais de 6 meses, foi um dos primeiros movimentos que a gente participou e viu. Vocês estão de parabéns, é só isso que eu gostaria de ressaltar, e uma boa noite. Obrigado, vereador. Eu, dando sequência a essa audiência, senhor excelentíssimo vice-prefeito Luiz Carlos Crivellaro, diante de todos os fatos, os termos e as questões abordadas nessa audiência, eu passo ao senhor a palavra para que demonstre as suas considerações, e que a gente já quer deixar bem claro que a gente quer continuar contando com o apoio do Executivo, melhorar muito mais ainda o que nós já temos, né, nessa questão consórcio Castramóvel. Inclusive eu tenho aqui alguns dados, né, que foi lido até pelo Carlos aqui. A Prefeitura Municipal, ela fez a licitação para castrações de 1.000 animais, né, já foram feitos aí quase 300, né, quase 300 já foram feitas. São 60 castrações mensais e 120 que foram aí através de uma campanha de conscientização, através de voluntários e parcerias em clínicas com desconto. Então, parabéns pelo apoio que vem sendo dado, e a gente gostaria de continuar contando com esse apoio que possa melhorar a cada dia. A palavra é sua. Eu acho que essa audiência pública foi muito importante para o nosso município. Nós saímos hoje com algumas atitudes, algumas medidas que serão tomadas, né, principalmente por parte dessa Câmara, que pode criar o Conselho de Proteção Animal, né, pode partir dos senhores vereadores, né, de criar o Conselho, e depois o prefeito nomeia os membros desse Conselho. Outra coisa fundamental é a questão da ONG, né, a Bruna, o pessoal aí que tem que tomar as medidas necessárias para que seja feita a eleição dessa ONG, ou seja criada uma nova ONG. Acho que é muito importante, né? A responsabilidade da proteção de animais é do Poder Executivo, mas é fundamental a participação de entidades da sociedade, e principalmente com uma ONG bem organizada, bem forte. A Prefeitura, o prefeito Noé já tem o compromisso de repassar um certo valor
para essa ONG. O que precisa é que essa ONG seja legalizada, né? Ela já tem utilidade pública, mas eu acho que o que está pegando aí é que a diretoria dela já venceu, né? Teria que ter sido feita a eleição não foi feita, e esse procedimento está sendo tomado, né, Bruno? Então, acho que esse passo é muito importante, é a regularização dessa ONG, para que o prefeito possa fazer o repasse dos recursos. É claro que vai passar pela Câmara, a Câmara tem que aprovar, né, o repasse de uma subvenção, como é feito para o asilo, Casa Criança, para a Santa Casa, que o prefeito passa mensalmente uma subvenção para que essas entidades possam desenvolver seu trabalho. Da mesma maneira vai ser feito com essa ONG. Assim que a ONG estiver legalizada, o prefeito Noé já se comprometeu em passar esse recurso, né? Essa questão da sala também, para montar essa clínica, nós podemos falar com o prefeito Noé. O nosso prefeito é veterinário, né? Para quem não sabe, o prefeito Noé é veterinário e tem a consciência da necessidade desse trabalho. Então, eu quero parabenizar o Carlinhos Laudares, né, que presidiu essa audiência, agradecer e parabenizar todos os vereadores que aqui vieram de outras cidades, né, e desejar a vocês muito sucesso. E pode contar comigo e com o prefeito Noé nessa luta sua, que também é a nossa luta. Tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado. Quem gostaria de agradecer a sua presença, nós do movimento, as pessoas presentes, é um prazer para a gente, como foi dito aqui pelo vereador Carlos Costa, né? Em algumas audiências que a gente faz aí, a gente não conta com a presença do Executivo. Então, a gente explana um grande contentamento de receber a sua presença aqui, ela que nos traz mais ânimo ainda para essa caminhada. Eu gostaria de passar a palavra agora ao vereador de Córrego do Bom Jesus. Carlos, você gostaria de fazer mais algumas considerações? Fique à vontade. Brevemente, mais uma vez agradeço pelo convite ao Hélio, né? Parabéns ao Hélio pela iniciativa do movimento, ao vice-prefeito, né? Está participando conosco aqui dessa audiência pública, como foi dito. Em cidades o prefeito às vezes não manda nem representante, pelo comprometimento dele com essa causa, temos certeza que foi muito válida essa audiência pública e Jacutinga vai prosperar muito na causa animal. E nós vamos estar aí, juntamente com o movimento também, não para cobrar e também para elogiar as atitudes que foram tomadas, né? Então, obrigado a todos e uma boa noite a todos. Eu gostaria agora de passar a palavra ao nosso coordenador-chefe, Hélio, para a sua... coordenador-chefe, né? Ficou chique isso. Então, porque, quando eu disse pioneiro, Hélio, é que para a gente que está começando, né, a gente encara dessa maneira aqui na nossa cidade, né? Eu que não conhecia esse tipo de movimento, para mim é o primeiro, né? Parece que você explanou que é o único, acho que no país, como movimento parlamentar, né? Então, gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a você, Carlos, né, que é membro do movimento, pela coragem de participar e de defender essa causa animal, que, assim como disse o vereador Valdecir aqui, as pessoas usam como trampolim político, mas que não é a realidade aqui do município de Jacutinga. O vereador que se dispõe a lutar pela causa animal, pensando em votos, ele está enrolado. Já se vê pela participação, né, na audiência pública e já se vê por uma cidade que tem como cultura rodeios aqui no município de Jacutinga, que é um enfrentamento que o movimento também tem que tomar à frente, né? Então, parabenizo pela coragem e queria dizer sobre isso até as palavras ali do Luciano, né, subsecretário de Obras, que eu, desde criança, com todas as dificuldades que a gente passava lá em Pouso Alegre, meu pai pedreiro, pai de 7 filhos, né, e então a gente já tinha aquela dificuldade de comer carne só de vez em quando, né? Só no... Não tinha TV. Então, a gente já comia pouca carne. E quando comia, era a carne de segunda. Hoje eu nem sei se existe mais isso, mas aquela carne que você ficava mastigando. Então, desde pequeno, a gente aprendeu a não gostar de carne, né? Comia frango e peixe. Então,
depois nós fomos crescendo, depois comecei a lutar pela causa animal. Já estou no 2º mandato brigando por proteção animal. Há 2 anos atrás tive a alegria de conhecer o deputado estadual por São Paulo, Feliciano Filho, o qual, dentro do gabinete dele, ele olhou nos meus olhos e falou para mim que eu jamais poderia estar defendendo um animal e comendo o outro. Então, hoje, eu tenho esse pensamento comigo, hoje eu sou vegetariano, e se Deus quiser, eu estou partindo... A gente tem toda... Desculpa, eu estou sarando no resfriado. A gente tem toda a dificuldade de conseguir ser vegano por causa do mercado não nos oferecer, né, toda a praticidade de alimentação. Né? Para você ser vegano hoje, você tem que deixar bolo, né, alguns pães e todos derivados mesmo dos animais. Então, hoje eu já consegui tirar os ovos, né, da minha alimentação, carne de espécie alguma, nem peixe, nem frango, e principalmente carne vermelha. Então, acho que isso é fundamental. Por que eu estou falando isso? O meu sonho é que todos os integrantes do movimento parlamentar um dia se tornem vegetarianos e um dia se lutem plenamente por todas as bandeiras de proteção animal. Mas o movimento não pode, de forma alguma, cercear a participação de vereadores que querem fazer parte do movimento e que lutam principalmente para o nosso problema principal, né, o Carlos e Carlos, o nosso problema principal, que é o controle populacional de cães e gatos, que é um problema de todos os municípios. E nós temos que abraçar os vereadores que, embora ainda não tenham esse pensamento, né, que eu acredito que o Carlos aqui um dia, ele vai, de tanto participar das nossas reuniões, ele vai entender que os rodeios só causam maus tratos, que os rodeios é uma forma apenas de lucrar e que qualquer pessoa que vai nos rodeios, se tirar os shows sertanejos, ele deixa de ir nos rodeios, né? Então, é esta que é a questão, esta que é a discussão que a gente tem que começar a colocar, mas é uma discussão meio melindrosa, ainda mais nos municípios de Minas Gerais, que tem isso, que tem o uso dos animais para serviço e, lamentavelmente, tem os usos dos animais para entretenimento. Então, o nosso sonho, inclusive eu já propus em Pouso Alegre a lei proibindo os rodeios, eu já propus em Pouso Alegre uma lei municipal para extinguir gradativamente o trânsito de veículos de tração animal, né, no perímetro urbano, que nada mais é que acabar com as carroças, não com os carroceiros, porque o projeto ele propõe uma outra forma de trabalho, a implantação de cursos profissionalizantes para essas famílias, para que eles sejam inseridos em um mercado mais lucrativo, ou até mesmo que eles continuem com a reciclagem, mas não maltratando os animais, através de um programa que se chama Cavalo de Lata, que é muito bacana e já tem em alguns municípios o estudo para esse programa, e nós queríamos implantar lá em Pouso Alegre. Infelizmente, a luta é árdua, e eu já recebi várias ameaças, o pessoal de Pouso Alegre que está aqui sabe disso, tenho recebido ameaça de morte lá, né, ligação privada, e pessoal que me manda e-mail com relação a essa luta, mas é uma luta incansável e que nós estamos dispostos a esse enfrentamento. Então, esqueci seu nome, o Luciano falou ali a questão, né, que até o Carlos ele é amante do rodeio, mas o nosso sonho, através de várias reuniões, até inclusive nós temos o outro membro ali, né, o vereador Marcos Tadeu, que é do movimento parlamentar, o Daniel Bernardes, que é o presidente dessa casa, também é do movimento parlamentar, e eu queria que vocês abraçassem esses vereadores e percebessem a causa deles, um entendimento que eles tiveram de lutar pelos animais, e é lógico que as outras lutas, lá ninguém vai obrigar uma pessoa a deixar de gostar de uma coisa ou outra. Eu acho que ele, através das reuniões, ele vai chegar um momento que ele vai perceber e ver que esse realmente não é
o propósito de um vereador, de um legislador protetor dos animais. Nós estamos por todos. Nós estamos pelos porcos, pelos cavalos, pelos animais silvestres, domesticados ou não, na verdade, por todo o meio ambiente, mas principalmente pelos cães e os gatos, que é o maior problema, que eu diria que é o calcanhar de Aquiles de todo o prefeito aí, né? E aí nessa fala eu queria parabenizar mais uma vez aqui o vice-prefeito, o prefeito Noé, o qual eu conheço, e sei do comprometimento desde aquela caminhada que foi organizada pela Bruna, pelo Alexandre, e nós teremos uma caminhada em Pouso Alegre também. Conto com a presença de vocês, dia 8 de junho, a partir das 8 da manhã. Nós estaremos realizando uma caminhada lá, que tem a mesma intenção que vocês tiveram aqui, conscientização da população. É o fator primordial, é consciência da população para que deixem os abandonos desses animais. A questão do castramóvel, Carlos, eu acho que falta força de vontade dos políticos, principalmente dos prefeitos municipais, de colocar o castramóvel, colocar na ativa o castramóvel. Eu acredito que todas as cidades maiores, né, tipo Pouso Alegre, Varginha, Alfenas, Poços de Caldas, tinha que ter um castramóvel e ficar uma semana nas cidades vizinhas, para que tire aquela ideia de que cidade abandona cachorro em outra cidade. Então, esta é uma proposta e é um sonho, não desse vereador, mas é um sonho do Movimento Parlamentar de Proteção Animal, e nós só iremos conseguir isso se vocês, protetores, acreditarem no propósito desse movimento parlamentar. Nós não reunimos aqui hoje vereador de Varginha, vereador de Córrego do Bom Jesus, de outros municípios, se não fosse o simples propósito dos animais. Eu estou como vereador, estou no segundo mandato, talvez eu não consiga um terceiro mandato, porque eleição é complicado, tem outros desgastes, mas eu não quero sair do meu segundo mandato de vereador sem deixar esta questão concreta, que é a regionalização da proteção animal, principalmente com clínica veterinária nos municípios e o castramóvel direcionado a esses municípios. Eu acho que essa é a minha fala. Muito obrigado, Carlos, pelo convite, e muito obrigado aos protetores por estarem aqui esta noite, prestigiando o movimento parlamentar de proteção animal, que eu já disse em outra reunião, a gente já pesquisou, é o único do país. Então, por isso que eu não poderia estar olhando assim. Existe frente parlamentar que é feito dentro das câmaras municipais, mas movimento parlamentar de proteção animal que uniu legisladores de vários municípios, nós somos o único do país, e talvez no dia 3, lá em São Sebastião do Paraíso, será criado o segundo movimento parlamentar daquela região lá do sudoeste de Minas Gerais, através do nosso companheiro lá, que faz parte do nosso movimento, mas quer criar um movimento lá também. Eu acho válido, eu acho necessário que esses legisladores estejam dispostos a simplesmente a essa finalidade, que é ouvir vocês, direcionar vocês até o executivo, e quem vai ganhar é só os animais. Muito obrigado a todos, boa noite, e acredito que tudo que foi discutido aqui hoje, esse é o propósito. O Carlos demorou aqui um pouco, teve um bate-papo, mas a gente conseguiu aproveitar várias sugestões que foram dadas aí ao Carlos, e o que o Carlos passou também. Acho que no final teremos uma ata aqui que será encaminhada para o Executivo. Com certeza. Vereador Hélio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado ao vereador Marcos Tadeu, vereador Márcio Mariano, vereador Carlos Costa, vereador Carlos de Córrego do Bom Jesus, senhor vice-prefeito, as pessoas presentes no plenário. Eu só queria fazer também uma consideração final, vou ser rápido. Começo. Eu estou na a quarta audiência pública, eu me embrenhei nessa causa, eu venho buscando conhecimentos, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, eu sou especialista em animais, eu já tenho tal ideia definida, eu já tenho tal posição, como diz o vereador, ninguém tem. Então a gente aprende a gostar, ninguém nasce gostando. Tinha muitas coisas na vida que eu não gostava, hoje eu adoro.
Então, essa é a consideração, a ideia que eu estou tentando passar para as pessoas, principalmente aqui na minha cidade. Queria dizer que aqui nós temos muitos problemas com animais, mas eu tenho andado, e não são tantos. Eu vejo que em Jacutinga hoje, nós praticamente estamos no céu, precisando ainda de alguns detalhes, né, resolver mais alguns detalhes, porque aqui nós temos o apoio do Executivo, tanto que está aqui o vice-prefeito, né? Nós nós percebemos a boa intenção. Na questão castração, quando eu vejo algum colega aqui do movimento dizer, olha, na minha cidade foi suspensa a castração, eu fico triste. Não altera a vida da gente? Altera, porque a gente está no movimento. Aqui nós somos igual os mosqueteiros, um por todos e todos por um. Esse movimento ele não foi criado para resolver só o problema de Jacutinga. Ele foi criado para resolver o problema do sul de Minas e sempre que a gente puder, a gente vai tentar, né, Hélio, abranger outras áreas também, passar nosso conhecimento e colher conhecimentos também. Então, eu queria só dar um detalhe na questão rodeio. Eu, no passado, eu adorava o rodeio, muito, muito, muito. Por quê? Eu fazia locução, fui aprendiz de locução durante 4 anos, eu não tinha noção. E agora prometo a vocês que eu vou procurar estender meus conhecimentos, ver como funciona, como que é, e aderindo essas partes, né? Então eu queria dizer também que hoje, na minha cabeça, o nosso movimento tem uma prioridade, que é conter, né, a população, o controle populacional dos animais, também conter os maus tratos. Hoje, eu sempre fui assim, sempre fui um cara meio assim, molão, vamos dizer, né, sensível. Eu tinha 13 gatos, 13. Nunca soltei nenhum. Eu agradava as pessoas, fui agradando, propondo até dar um pouco de ração para ajudar. Hoje eu tenho 2 gatos. Na porta da minha casa, eu alimento os cachorros que aparecem ali, a gente vai lá, põe comida. Claro que a gente quer tentar resolver isso aí de outra maneira. Deixar a minha posição que eu sou contra canil. Isso é o seguinte, hoje eu estou aqui livre. Ninguém quer sair desse plenário e ir para a cadeia de Albertina e ficar preso. Eu sou a favor da criação de um centro de bem-estar animal. Inclusive, na reunião em Ouro Fino, eu fiz a proposta. Hoje se cria tanto convênio, se cria tanto consórcio, se cria consórcio de lixo, consórcio de saúde. Por que não se criar um consórcio, um convênio, para que as cidades tipo mais próximas, Jacutinga, Ouro Fino, Monte Sião, ter uma área rural estratégica entre esses 3 municípios, para que esses cachorros possam ser tirados da rua, vacinados, tratados, recuperados, e depois ser feitas essas feiras de adoções. Essa é a meta que eu estou trabalhando no começo. Tirar das ruas temporariamente para que seja tratado, né, e depois devolvido a eles em um lar, que eles sejam adotados. Essa é a minha meta principal. O resto a gente vai caminhando a passos mais lentos. Essa é a prioridade. Queria dizer que tudo isso aqui está sendo registrado em atas, né? Uma ata, ela vai ser encaminhada ao movimento, as pessoas que estiverem interessadas também podem adquirir. Vou fazer o encerramento dessa audiência pública e dizer o seguinte: foram abordados aqui nessa noite criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, controle de superpopulação de cães e gatos, a criação do castramóvel a nível regional, proteção contra abandonos e maus tratos, criação de uma clínica veterinária municipal com plantonista. Nós vamos trabalhar muito, marcando, como diz o vereador Marcos Tadeu, uma reunião com o prefeito municipal, para que a gente consiga almejar e alcançar esse nosso ideal, e também o controle de identificação através de chips, e continuar promovendo, né, Bruna, feira de doações. E eu quero dizer, contem comigo, Jacutinga, toda a região, nós estaremos aqui nessa casa sempre de portas abertas, e dizer que eu vou estar em todas as audiências públicas do Movimento Parlamentar Mineiro do Sul de Minas. Fiquem com Deus, boa noite
E obrigado a todos. Declaro encerrada essa audiência pública.